Donald Trump e Elon Musk protagonizam uma ruptura sem precedentes. O embate mistura política, negócios e o futuro da exploração espacial. O estopim da crise foi a retirada de uma indicação de Musk para a NASA. Jared Isaacman era o nome indicado pelo bilionário para comandar a agência espacial estadunidense. Mas Trump disse que ele tinha associações questionáveis. Musk viu a decisão como uma hostilidade direta e reagiu com duros ataques ao governo Trump. Chamou o novo pacote fiscal de abominação repugnante e acusou o projeto de inchar o déficit em trilhões de dólares. Musk também denunciou cortes em incentivos à energia limpa. E Trump contra-atacou e disse que poderia romper contratos com a SpaceX. Em jogo, mais de 20 bilhões de dólares em parcerias com o governo. O dono da SpaceX não se calou e continuou a fazer insinuações de que Trump estaria escondendo ligações com o caso Epstein. O bilionário que tirou a própria vida na prisão era acusado de comandar um esquema de tráfico sexual de menores de idade. Enquanto tudo isso acontece, as ações da Tesla despencaram. A empresa perdeu centenas de bilhões em valor de mercado em questão de horas. Para os especialistas, o risco de mais retaliações pode impactar o futuro da nova corrida espacial e colocar em xeque o papel das empresas privadas na política pública. Segunda-feira, 9 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai mergulhar e analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o historiador Brian Pitts, diretor assistente do Instituto Latino-Americano da Universidade da Califórnia, a UCLA de Los Angeles. Oi, Brian. É um prazer recebê-lo aqui no Em Detalhes. Tudo bem, obrigado por me convidar hoje. Brian, vamos falar dessa treta, né? Porque o desentendimento entre Trump e Elon Musk, queria saber a sua opinião se era algo previsível. Mesmo que o bilionário sul-africano tenha sido o maior doador da campanha do presidente estadunidense, né? Doando aí cerca de 1,5 bilhão de reais. É bastante dinheiro. Pois é, 300 milhões de dólares, né? Mas, bom, em comparação com a fortuna, né, que ele tem, é como se fosse 10 reais para a gente, né? Mas Verdade. É previsível que sim, né? Porque, bom, em primeiro lugar, a gente estamos tratando, né, de duas pessoas com personalidades muito grandes, né, com um ego, né, o tamanho do Brasil, né, ou dos Estados Unidos. Pessoas que então nesse sentido pessoas que se acham muito, né? Mas em segundo lugar, né, porque sempre teve, bom, pelo menos essa segunda vez de governo Trump, tem essa tensão entre o povo MAGA, né, tipo os apoiadores iniciais do Trump, que são muito contra a imigração, que esse nacionalismo de direita e tal, né? E os tech bros, né, os caras do big tech, né, que têm perspectivas nitidamente diferentes, né, do qual o Trump faz parte. Então, acho que sempre era previsível que teria essa tensão. Agora, não sei se alguém imaginava que chegaria ao nível de drama, né, digamos, que eclodiu essa semana. Bom, é muito divertido assistir, né? Mas também é uma preocupação sobre o futuro próximo e o futuro mais longe do país também. Pois é. E aí, nas redes sociais, tanto no X, de propriedade de Elon Musk, quanto a Truth, que é do presidente estadunidense, começou a troca de acusações. A troca de gentilezas, vamos dizer assim. Eu vou começar com Trump, que usou a expressão associações questionáveis para barrar a indicação de Jared Isaacman à NASA.
Lembrando que ele foi indicado pelo Musk. E aí eu te pergunto, o que esse veto diz sobre o uso político de instituições públicas, hein, Brian? Mas essa também é o que vai se falando sobre o governo Trump desde a primeira vez, né? E até mais dessa vez. Eu acho que é relacionado ao problema mais amplo do uso do governo federal para fins pessoais, né? Seja para perseguir inimigos políticos, seja para colocar amigos em lugares de poder, e usar cargos públicos como se fossem moedas, né, de troca, como se fossem fichas num jogo num jogo, né, de chance, né? Então, faz parte, na verdade. Para mim, tipo, tudo isso é muito triste, tudo isso tipo, vivi até o ponto de assistir isso acontecendo com meu país, né? Mas também no contexto do Trump, nada me surpreende. Gente. E aí, Elon Musk reagiu à fala de Trump, dizendo que o pacote fiscal dele, abre aspas, era uma abominação repugnante. Será que nós estamos vendo aqui uma disputa legítima de visões? Ou você acha que se trata mais de uma guerra de egos, hein? Entre dois bilionários que concentram poder demais. O que você acha? Bom, considero que, na verdade, tipo, é uma guerra de posições políticas, mas não de ideologias, né? Por exemplo, eu acho que o Trump pode até ter razão quando ele diz que o motivo verdadeiro que o Elon está irritado com ele não é porque o novo orçamento vai levar o país para a beira do abismo, né, em termos fiscais, mas realmente porque na questão do crédito de impostos para carros elétricos, né, que acaba ajudando muito para a Tesla, só para explicar um pouco, né, para quem está no Brasil, cada pessoa que paga imposto de renda e compra um carro elétrico durante o ano anterior pode receber um crédito de até $7.500 no imposto de renda. Então, digamos, fim do ano você ficou devendo $10.000 para o governo federal, mas você comprou um carro elétrico, agora você deve só $2.500. Ou você não devia nada, então você vai receber $7.500 do governo federal. Tudo isso para incentivar a compra de carros elétricos. Agora, no novo orçamento, estão falando sobre cortar esse benefício para os tributários e também para as empresas que fazem carros elétricos, né? E isso vai ter, obviamente, né? Vai ser um problema, né, para a empresa do Musk. Então, Trump diz que ele acha que isso é um fator, né? E muito provável que ele tenha alguma razão nesse sentido. Agora estamos falando do presidente estadunidense que travou uma disputa, ou melhor, um atrito, ou ainda melhor, uma briga de ego com o bilionário Elon Musk. Se a gente for pensar nessa queda de braços, Brian, quem você acha que leva? Então, eu acho que o homem mais rico do mundo, né, tem muito poder. Agora, o presidente dos Estados Unidos pode ter mais poder ainda, né? Porque a gente já viu como o Trump utiliza a máquina do governo federal para perseguir seus inimigos políticos, né? O exemplo mais claro que estamos enxergando nesse momento é a briga que ele comprou com Harvard University, né? Retirando os financiamentos das universidades como Harvard e como Columbia, também até ameaçando fazer conosco aqui, com a gente aqui na também. Mas então o governo tem esse poder de retirar benefícios em termos de impostos, né? De retirar financiamentos, de mudar leis ou a maneira que a lei é fiscalizada pelo governo federal. Então, eu acho muito perigoso pela parte do Elon Musk ficar tipo uma expressão que a gente tem em inglês poking the bear, cutucando o urso, né? Nenhum urso vai acordar e vai morder, né? Então, por isso que fiquei muito surpreendido ontem, né? Quando o Elon quando ele
acalentou as coisas ainda mais, né, dizendo que o motivo que todas as informações sobre o escândalo com Jeffrey Epstein, né, não foram que o Trump não está querendo Revelar, né? Tornar revelar, né, público. Aham. porque ele está incluído, né, supostamente, entre os clientes, né, do Jeffrey Epstein. Eu achei isso muito, a gente fala below the belt, né, embaixo do cinto. E perigoso, né, tipo, chegar nesse nível pessoal de ataque. Então, fiquei até surpreendido quando fez isso. Na sua opinião, o Elon Musk deve se concentrar mais agora nos seus negócios, sabendo que a Tesla deixou de vender muitos veículos elétricos e está ameaçada, inclusive, de perder investimento estadunidense na sua corrida espacial, inclusive. Agora, você acha que depois desse capítulo, Elon Musk deve se retirar da vida pública ou você acha que ele deve investir numa nova frente, entendendo que a ideologia dos dois não é diferente, né? Mas ainda assim, você acha que ele se torna um adversário político de Donald Trump? Duvido, né, porque, em primeiro lugar, tem um lugar de verdade para as empresas dele, e se ele for focar nessa questão, não ajuda em nada a provocar o governo federal, né? Então, mas depende, né? Tipo, eu acho que ele já, desde que ele entrou no governo, no começo desse ano, ele está sofrendo muita pressão da própria empresa, né? Da Tesla e das outras empresas, por não estar se dedicando às suas empresas. E o efeito mais claro disso está acontecendo com Tesla, né? Porque se a gente pensa nas regiões do país em que em que carros elétricos são comprados, são aqui na Califórnia, por exemplo, em que você vai dirigindo por Los Angeles, cada terceiro carro parece ser uma Tesla, né? Agora, se você vai para os estados que Trump levou, estados como Oklahoma, ou Texas, ou Louisiana, ninguém está dirigindo Tesla, né? Todo mundo está dirigindo caminhão que utiliza galões e galões e galões de gasolina a cada quilômetro, né? Então, para empresário, né, ficar provocando justamente os clientes, né, as pessoas com uma consciência mais ecológica, né, que compram Tesla, e agora ficar provocando os seus clientes não é uma boa decisão política, né? Então, acho que ele está percebendo isso e voltando para as empresas dele. Mas também o cara é poderoso, ambicioso e um pouco louco, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil para ele resistir, fazer comentários de vez em quando. Mas acho que, por enquanto, a atuação dele direta na política está pausada. Mas, olhando bem, tipo, uma outra coisa que ele disse na quinta-feira foi que ele propôs o impeachment do Donald Trump e colocar o J.D. Vance, vice-presidente, como presidente. Então, pode ser que ele pensa, né, que se deu ruim com um presidente, ele pode tentar de novo com outro presidente, né? Brian, você acha que algum dia Elon Musk e Donald Trump já se deram bem? Acho que para mim foi sempre um casamento de conveniência, né? Tipo, ia trazer vantagens para cada um. O Partido Republicano precisa e se beneficia do apoio financeiro, né? Que, diferentemente do Brasil, né? Que as empresas não podem fazer doações para campanhas políticas, aqui podem. E se não fazem doação direta para uma campanha política, é só criar uma organização sem fins lucrativos para promover candidatos políticos. Então, as pessoas ficam falando sobre a democracia americana, mas, na verdade, tipo, nesse sentido, em vários outros, a democracia brasileira é mais forte. Porque no Brasil, doações de $1 bilhão, né, de uma pessoa jamais seriam permitidas. E o bate-boca continua, né? Cada um na sua rede social. E aí o Trump, na Truth Social, que é a rede dele, ele disse o seguinte, se referindo a Elon Musk, abre aspas, é um ingrato com ambições messiânicas, fecha aspas. Brian, até que ponto esse embate é uma guerra de narrativas entre dois populismos, o político e o tecnocrático? Bom, essa categoria de populismo é sempre complicada, né? Porque muitas vezes é condenada pelos cientistas políticos, né? Dizendo que tipo, colocando em contraste um populismo
com a democracia liberal, né? Supostamente, nesse sentido, o populismo seria ruim, né? O meu ponto de vista sobre isso já é um pouco diferente, né? Tipo, o PT no Brasil já foi criticado pelo populismo. Eu acho que muitas vezes o liberalismo capitalista critica qualquer tentativa de aproximação aos eleitores, né? Tipo, ao povo, como um populismo, justamente para deslegitimizar essa democracia mais direta. Agora, eu acho que nem Trump nem Musk representam um populismo democrático, né? Mais um populismo autoritário. Mas eu acho que é muito difícil classificar a política do Elon Musk como populista, porque quem é o público-alvo deles? São esses tech bros, né? Esses tecnocratas que já expressaram eles não gostam da democracia, né? Eles até dizem abertamente que um sistema autoritário de direita seria melhor. Então, acho que é difícil categorizar o posicionamento do Elon Musk como populista, porque para ele fazer pelo menos para Trump, discursivamente, tem um apelo direto ao eleitorado, né? Agora, eu acho que para Elon seria melhor ainda se nem tivesse eleição, né? Eu acho que para esses tech bros, esses tecnocratas, a visão é mais uma meritocracia, né, em que os melhores, os mais inteligentes, ou seja, eles, né, vão ser donos de tudo, né? Então, eu não considero isso um embate entre dois populismos, mas sim entre um populismo de direita e entre uma tecnocracia de extrema direita, que não tem nada de populista e muito pouco de democrata. Bom, o fato é que o Musk denunciou os cortes em energia limpa. E claramente nós entendemos aqui os cortes nos carros elétricos, né? Os subsídios aos carros elétricos. Você acha que o grupo do petróleo tem alguma influência sobre Donald Trump nessa decisão também? A gente entendendo que eles também doaram para a campanha de Donald Trump e fazem parte do governo, inclusive. Pois é, e vamos falar em termos históricos, né? Não é nada nem um pouco surpreendente pensar que as empresas de petróleo podem ter uma influência no governo dos Estados Unidos. A gente enxerga isso tanto nos governos de direita como nos governos de, entre aspas, esquerda, né? Entre os republicanos e democratas tem isso em comum, que o oil lobby, né, o lobby do petróleo, tem uma influência extremamente forte. E eu acho que deve ter no Trump também, especialmente levando em conta que o Partido Democrata, pelo menos dizem gostar, né, da energia limpa e tal, mesmo estando controlados até um certo ponto pelas empresas de petróleo. Agora, a direita não tem nenhum interesse em energia limpa, né? Para eles, vamos poluir todo mundo, não vai ter problema, né? Tipo, o aquecimento global é um mito de qualquer maneira. Então, sempre foi até um pouco contraditório ter alguém de direita ficar dizendo que vamos ter mais energia limpa, né? Que nem remete o que eu falei mais cedo sobre o Trump, o Musk ficar alienando os seus clientes, né, que são mais progressistas, mais ecologistas, né? Então, eu acho que, por enquanto, pelo menos, num embate entre o poder econômico da energia limpa e o poder econômico do petróleo, o petróleo ganha cada vez. Eu queria te ouvir sobre esse embate entre os bilionários estar acontecendo nas redes sociais, Brian. Isso representa um novo tempo e mais. Isso mostra que as instituições estão sendo substituídas pelo espetáculo das redes sociais? Eu acho que, na verdade, a gente já pode ter começado a fazer essa pergunta no último governo Trump, ou se não no último governo Trump, durante o governo Bolsonaro no Brasil, em que os debates políticos no Brasil aconteciam quase exclusivamente nas redes sociais, né? E continuam, bom, pelo menos na direita do Brasil, continua a ter assim. Então, acho que isso não representa novidade, né? Representa, talvez, a intensificação de uma tendência que já ia se evoluindo
ao longo das últimas décadas. Agora, sobre o futuro, né, não é só uma questão das redes sociais, mas também uma questão sobre o poder da inteligência artificial, né, da IA que pode ter no político futuro. Já li uma reportagem hoje falando sobre o exército, né, digital que os Bolsonaros estão preparando para a eleição de 2026. Então tem esse fator também, que é uma coisa que pode acontecer nas redes sociais, mas também que a verdade pode ser bastante manipulada, né, como sempre, como nos últimos 10 anos, pelo fake news, mas também entrando nessa questão de inteligência artificial, de deepfake, né, e todas essas coisas. Então, acho que a gente vai para territórios desconhecidos, né, em que a democracia, a própria verdade da realidade pode ficar cada vez mais ameaçada. E eu acho que essa transformação de debate político a debate de mídia social faz parte dessa questão. Ô Brian, e seguindo essa linha de redes sociais, você acha que esse embate nos ensina um pouco sobre a democracia hoje e no futuro? Ou seja, o fato de termos a possibilidade de uma democracia morrer através de posts em redes sociais, talvez cortes no orçamento, no lugar de tanques e guerras, isso aponta para que lugar, hein, em relação à democracia? Bom, será que a democracia estava viva, pelo menos nos Estados Unidos, antes disso? Acho que ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, o país tem passado por um processo de desdemocratização cada vez mais amplo, né? Hoje em dia, o eleitor comum, né, seja de esquerda, seja de direita, não pensa que tem qualquer influência sobre o processo político, porque de qualquer maneira não importa meu voto, né? O lobby de petróleo vai continuar com seu poder. O lobby a favor de Israel vai continuar com seu poder. Acho que o que chamaríamos no Brasil do imperialismo americano vai continuar da mesma maneira. Então, se esse país já teve democracia em algum momento, eu acho que a democracia ficou tão esvaziada aqui ao longo da última geração que o que a gente está vendo hoje é a culminação desse processo. Mas não é uma novidade, é somente que a situação está piorando ainda mais, né? Tipo, pelo menos hoje a gente continua com a estrutura democrática, as instituições, entre aspas, democráticas. A ameaça que temos agora, né, que nem os limites, o que sobrava, né, do Estado de Direito, por exemplo, está sendo abalado pelo governo Trump, né? Que a lei parece não aplicar ao governo. E se eles não gostam de uma lei, de uma ordem judicial, eles simplesmente não cumprem, né? Como já vimos com essa questão de imigrantes deportados para El Salvador. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é mais uma questão de tirar a máscara. Continuamos, pelo menos, com uma máscara democrática, que agora nem isso que a gente vai ter. Talvez agora que está ficando tão claro que temos um Estado autoritário e uma democracia quase morta, né? Talvez agora exista alguma esperança de reverter essa questão, agora que ficou tão aberto, ou talvez esteja tarde demais, não sei. Interessante você falar nas máscaras sendo retiradas, né? Só que dessa vez numa guerra virtual. É bom pontuar isso, porque representa aí uma mudança no comportamento mundial. E eu acho que é inerente aos avanços tecnológicos, né? Acho que não tem como fugir muito disso, como você disse. Com a televisão, né? Com a rádio, com a invenção da prensa, né? Acho que cada vez que tem um avanço tecnológico, a política vai se evoluindo também. Agora, é possível um país manter políticas públicas estáveis se as suas maiores empresas forem reféns da política ou até da vingança aí dos seus líderes populistas?
Tá difícil dizer, né? Porque a democracia estadunidense sempre foi um casamento entre o poder político e o poder econômico, né? Tipo, desde o século XIX. Então, as empresas sempre foram... será que nesse país as empresas são reféns do governo? Ou será que aqui o governo é refém das empresas, né? Em termos históricos, é mais o segundo que a gente está enxergando. Uhum. Então, se o Trump pode reverter isso para fazer das empresas um refém do governo, não sei, mas historicamente falando, é o governo americano que é refém das empresas. Sobre esse embate entre Trump e Elon Musk, para a gente encerrar, você acha que nessa disputa a verdade realmente importa? Não, de forma alguma, né? Porque, bom, em primeiro lugar, como você destacou muito bem, essa briga está acontecendo nas mídias sociais, onde a verdade é extremamente maleável, né? E não acho que tem muita importância, não. É uma briga de personalidades e de interesses econômicos, mas uma briga de ideologias, acho que não. Que eu acho que isso realmente deve ser deve soar algo muito conhecido, né, para quem está no Brasil. Porque aqui nos Estados Unidos sempre ficamos com essa ideia, mentirosa, mas essa ideia que nossa política tinha alguma nobreza, né, por ser mais ideológica, enquanto no Brasil, né, os políticos são mais fisiológicos, né? Mas eu acho que o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, hoje em dia, estamos virando talvez mais, entre aspas, brasileiros, né? Que a ideologia não está importando por nada. E no Brasil, isso sempre foi reconhecido, né? Que os políticos seriam fisiológicos e não ideológicos. E pode ser que sempre foi assim aqui, mas outra vez a máscara está sendo retirada, né? E nosso sistema está virando cada vez mais fisiologista também. Vamos fazer só um exercício de futurologia rápido aqui. Você acha que Elon Musk deve recuar nos próximos dias? Bom, como eu sou historiador, gosto de falar mais do passado e não do futuro, né? Estamos falando de alguns dias para frente, acho que posso tentar adivinhar, né? Eu acho que o Trump está fazendo de tudo, né, para acalmar a situação. Pelo que eu vi, as fontes internas da Casa Branca estão falando que ele está irritado com a situação, mas ele está falando meio que, vocês sabem como que o Elon é, né? Então, eu não sei se eles vão se aproximar novamente, mas não faz bem para nenhum dos dois continuar com essa briga. Com certeza não faz nada bem para Elon Musk, não faz nada bem para Tesla. Já vimos que acho que eu li que por causa da desvalorização das ações da Tesla, que o Elon perdeu como 34 bilhões de dólares ontem. Então, isso não é sustentável nem para ele. Então, eu acho que para ele vai ser necessário se acalmar. Bom, mas se ele está sob a influência de ketamina e MDMA todos os dias, quem sabe o que ele faz, né? Mas o que faria sentido seria um recuo estratégico. Perfeito. Um acordo de interesses, vamos dizer assim. Né, Brian? Vamos ficar de olho, então. Obrigada, viu, por participar conosco aqui do Em Detalhes. Obrigado a você. Olha, eu tenho um último recado muito importante para você, porque a situação é grave. Dia após dia, aqui no ICL, nós damos notícias sobre como o extremismo está se articulando cada vez mais com força. A grande verdade é que a extrema-direita tem um plano em curso para derrotar a democracia. Mas nós temos uma chance de sobrevivência e nós vamos te contar. Na verdade, quem vai te contar qual é essa única saída é o professor João César de Castro Rocha. Bom, vocês que acompanham o ICL Notícias já conhecem as análises precisas do professor nos nossos telejornais. Vamos lembrar que ele desvendou as ferramentas da extrema-direita para ganhar popularidade e também se manter no poder. Agora ele preparou essa super aula para compartilhar, todo esse seu valioso conhecimento. Vai ser no dia 15 de junho, que é um domingo, às 8 horas da noite. E aí o ICL, então, te convida para essa aula aberta e online, que se chama A Semente do Caos, com o professor Castro Rocha
E essa aula terá a mediação de Eduardo Moreira. Lembrando que essa é uma aula magna, é uma aula muito importante, porque nós estamos num momento decisivo para quem acredita que o conhecimento e a ação coletiva são as nossas melhores ferramentas. Então não fique de fora e garanta mesmo agora a sua vaga acessando emdetalhesicl.com.br. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, segue a programação do ICL com Mercado e Investimentos e logo depois tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. Olá, meu nome é João César de Castro Rocha. Eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL tentando mostrar que existe um plano em todo o mundo e também no Brasil que a extrema-direita utiliza para conquistar corações e mentes, vencer eleições e transformar democracias em estados autocráticos. Dia 15 de junho, um domingo às 20 horas. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.